como é que eu vou começar a fazer a dinâmica? Primeiro, entender que eu de vez em quando eu vou dar uma travada porque eu tenho a lógica do Illustrator, Photoshop, o Affinity tem uma pegada um pouco diferente, apesar de fazer a mesma coisa. Primeira delas, abre o Affinity, normalmente ele vai abrir com essa tela aqui, novo documento, onde você pode colocar previamente A4, mesmo sabendo que depois o vetor pode tomar qualquer proporção. O legal dele é isso, né? Aqui, por exemplo, vai abrir, né, a minha página, a minha área aqui, com uma tela branca na proporção de uma A4. A minha tela tem uma disposição um pouco diferente, na hora que projeta, altera algumas coisas. Mas eu queria que vocês ficassem atentos às coisas que eu estou mostrando aqui. Se a gente tiver dificuldade, aí depois a gente procura onde está no seu aí exatamente a coisa. Primeira questão é trazer a imagem para cá, para dentro do programa, para dentro dessa página A4, a nossa referência, que a gente vai redesenhar. Então, você pode ter uma tela aberta com a sua pasta, que eu imagino que você tenha colocado aí. Aí eu salvei aqui a imagem que eu achei na internet. Reparem o tamanho dessa imagem. Ela é uma resolução muito ruim. Mas eu quero mostrar até isso. Quando a gente redesenha a imagem, a gente não precisa dela depois. Então a resolução, ela importa, porque às vezes ela é mais fácil de você entender. Mas ela usada como base é realmente você, em alguns momentos, interpretar esse desenho. O que você vai fazer? Pega essa imagem, arrasta e solta aqui dentro do Corel, do ato falho, do Affinity Vetor, tá? Tá vendo o tamanho da imagem em relação a 4? Pequenininho. Eu vou aumentar segurando o Shift para manter não, é só pegar na diagonal e aumentar a imagem, que aumenta proporcional. Vou deixar ela num tamanho ok para uma 4, tá? Primeiro passo, gente, aí é a gente pensar um pouco, até de forma prática, para pensar na função dentro do Corel. De novo, do Affinity. É o seguinte, quando a gente lembra dos cadernos de vegetal, por que a gente usa o caderno vegetal no desenho? Normalmente é para você tirar cola de alguma coisa, de uma foto, de um desenho, passar limpo, para você pegar né, por exemplo, usar como arte final. Quando a gente faz isso sem colar as folhas, já viu quando você tira a debaixo do lugar? É quase impossível você encaixar de novo. Então a gente repete um pouco essa lógica na hora de redesenhar em vetor. Eu vou deixar ela transparente para a linha ficar mais clara que o traço que eu vou redesenhar e também vou bloquear ela, vou trancar ela nessa posição para não correr o risco dela sair do encaixe e depois me gerar uma série de problemas, né, na hora de encaixar esses elementos. Então, primeira coisa, clica na imagem. Aqui do lado tem a camada camadas, a aba camadas. Repare que está até já o nome da imagem. Aqui, tá vendo a opacidade? Eu vou pegar e deixar ela apagada. Ó. Eu vou deixar de forma um pouquinho mais visível, mas vou deixar ela mais apagada. Ficou com 50% de opacidade. E aqui do lado, ó, ainda na camada, se eu chegar o cursor até aqui o fim, vocês vão ver que magicamente aparece um cadeado. Ou esse cadeado aqui. O que eu faço? Eu clico. Esse objeto ele não mais vai sair do lugar. Eu tenho como tirar ele depois, destravar, né? Mas por enquanto é o que eu quero, né? Próximo passo. Agora eu começo o processo de redesenhar essa referência. Olha a resolução dela, tá muito ruim, né? Então, vocês vão ver a diferença na hora que eu colocar um objeto aqui.
Primeira coisa, eu vou numa ferramenta de desenho. Eu vou mostrar da forma de, começando com uma forma geométrica, e depois eu vou usar a caneta, para vocês entenderem que dá para fazer as duas coisas. Por exemplo, eu vou criar aqui uma elipse aqui na altura da cabeça. Repare o seguinte, esse objeto não está ideal para mim fazer esse projeto, esse desenho. Por quê? Ele é um objeto branco. Eu quero linha, eu quero ver o vão, eu quero ele transparente, eu só quero pensar na linha. Então repare que esse objeto, ele está configurado dessa maneira. Por exemplo, se eu clicar nele e vir aqui em cima na sua barra de propriedades, provavelmente vai aparecer uma cor falando que é o preenchimento e outra cor falando que é o contorno, mas se o contorno estiver a 0, ele nem aparece no desenho, olha lá. Porque ele está a 0, mas se eu aumentar aqui, ó, vocês vão ver que eu tenho contorno agora, mas ele ainda está branco. O que eu quero? Deixar isso transparente, ou seja, clica nessa primeira cor e vem aqui nesse xizinho, finalzinho aqui, ó, dessa caixa de diálogo, onde você seleciona a cor. Isso vai fazer com que o seu objeto fique vazado e sendo uma linha. Ótimo. Então, olha, eu vou colocar essa elipse no rumo do desenho lá, tá vendo? Ó, a resolução tá ruim, mas eu tô tentando fazer por cima, né, do desenho. Aí eu vou até usar uma outra ferramenta aqui. Vamos ver a polígono, se dá o que eu quero fazer, ó. Girar ela. Não. Quer girar ela? Isso. Legal, né? Tem como arredondar, pera aí. Eu gosto demais das formas geométricas, assim, mexer com elas, às vezes. Aqui eu vou até mostrar um negócio, ó, eu criei esse quadrado, certo? Tem essa ferramenta que é a ferramenta nó, que mexe nos pontos dos objetos, dos desenhos. Aí, por exemplo, eu quero pegar esse ponto de cá, do quadrado, e esse daqui e encaixar aqui, ó, na lateral da elipse, tá? Só que aí eu pego a ferramenta nó, vou lá, e ele não faz, ele mexe nele como se fosse um retângulo ainda. Aí, vocês têm que lembrar que quando eu crio um objeto a partir da forma básica, ela vem travada, os pontos não estão acessíveis. Lembrem de fazer isso aqui no objeto. Clicar com o botão direito, vir aqui embaixo dessa abinha que aparece, vocês vão em converter em curvas. Aí sim, agora, com a minha ferramenta de nó, eu consigo, ó, mexer nos pontos desse objeto. Eu fiz isso tudo para fazer isso aqui, ó, para selecionar todos os objetos e transformar em um, ó. A cabeça ficou meio torta ali, mas eu consigo alterar ainda, ó. Por isso que é fantástico o vetor, ó. Eu percebi que esse traço aqui entrou demais, os dois lados, ó. O que eu vou fazer, gente? Imagina o que eu posso fazer aqui, me dê ideias. Eu tenho aqui a ferramenta nó e quero corrigir isso aqui, ó. Será que eu tenho que fazer uma curva, mexer, tirar alguma coisa? O que vocês fariam? Queria um ponto a mais. Eu gosto muito de tirar pontos. Porque vocês vão ver que a forma, às vezes, ó, clica no ponto e deleta no teclado. Vou tirar esses dois aqui, ó. Olha lá. Não fez falta nenhuma. E eu não precisei ficar apanhando lá, só tirei. Entenderam? Depois eu volto aqui no rosto, tá? Pra gente mexer em mais alguma coisa na cabeça. Por exemplo, aqui, ó, deu ruim também, ó. Olha lá, vou aproveitar que eu tô aqui já, né? E aqui, ó, eu posso clicar para ampliar essa curva aqui, ó. Para fazer um queixo mais arredondado. Eu gosto demais da precisão do vetor. Dá para você fazer uma forma bem do jeito que você gostaria, tá? Agora aqui no pescoço eu vou até usar outra ferramenta, que é a caneta.
não vou partir de forma básica. Presta atenção nessa ferramenta. É o seguinte, ela é essa quinta, 1, 2, 3, 4, 5, a sexta ferramenta. Você acessa ela com teclado na atalho P. O que essa ferramenta faz, gente? A gente, a partir dela, consegue clicando e criando uma forma. Quando eu quero um objeto, um elemento fechado igual é a cabeça, o que eu tenho que fazer? Meu último clique tem que ser onde foi o primeiro, para o objeto fechar. Então, isso garante que o objeto ele está sólido, tá? Lembrem-se disso, é muito importante. Vou mostrar até algumas coisas que a gente pode cometer de erro. Aí lembra agora que para a gente fazer as curvas com essa ferramenta, é só lembrar que a ferramenta nó tanto reposiciona pontos, como também se eu pegar nas linhas, clicar e puxar, eu faço curvas. Olha lá. Ok? Um segredo, eu não vou preocupar com esse encaixe do queixo com o pescoço. Por quê? Quando eu colorir os elementos, eu posso sobrepor a cabeça ao pescoço e ganhar mobilidade, caso um dia eu precise. Ó, eu tenho pescoço aqui para, sabe, trabalhar espaço. Entenderam o que eu estou falando, dizendo? Eu não estou aparando os objetos porque é desnecessário depois que eu preencho, tá? Depois eu mostro isso na prática. Outra coisa. Legal, gostei da ferramenta P. Eu clico, então é quase que como se eu criasse primeiro um polígono bem reto e depois eu desse forma a esse polígono. Para quem gosta de modelar, de escultura, é meio que você pegar o bruto ali e depois fazer a forma. Eu considero assim. Aqui, olha um erro que muita gente comete. Ó, vou fazer esse erro aqui. Vocês lembram que primeira aula, eu até mostrei a lógica de você desenhar espelhado e depois emendar os lados. Então aqui, o tronco, eu já vou desenhar ele pela metade, tá? Para fazer isso, eu pego a caneta, certo? A tendência nossa é de pegar a caneta e vir aqui, ó, começar aqui. Isso induz a esse erro aqui, ó. Eu faço assim, né? Vou clicando reto até dar a volta. Lembre que você tem que dar a volta completa. Aí a pessoa chega aqui e para. Porque visualmente está conectado, por causa do pescoço já foi feito antes. Mas não tá. Porque o seu último clique tem que ser aqui, ó, onde foi o primeiro. Aí você fechou esse objeto. Pensa no seu projeto fragmentado, tá? Porque senão, se eu tivesse parado aqui, ó, o objeto é errado, ele está aberto. Eu não consigo preencher esse objeto, tá? Entenderam a importância? Ele virou só uma linha, ele não é um objeto ainda. Para ser um objeto, uma forma, eu vou até continuar ele a partir daqui, clico aqui, eu tenho que fazer isso, tá? Clicar no último clique é onde foi o primeiro. E agora, lembra, é questão de ajuste. Reposicionar pontos, por exemplo, fazer a curva, você só pega na linha e puxa. Ah, eu puxei demais, eu quero que a de cima venha um pouco, para dar um estilo diferente aqui no meu desenho, ó. A mudança sutil ela já faz efeito aqui no desenho. Ok? E aqui em cima, fazendo um ombro, por exemplo. Olha como essa curva me sugere uma curva aqui também, né? Então eu começo aqui, puxo para baixo para fazer essa curva. Mas ao mesmo tempo eu achei que o ombro também caiu demais. Então clica nesse ponto que você vai ter acesso a mexer independente na curva, para você reposicionar os eixos da curva de uma forma mais harmônica do jeito que você quer ir, né, no seu trabalho. Aqui, por exemplo, tem gente que vai começar a cabeça e usa muita elipse. A elipse é muito boa também. Por exemplo, para mim fazer o bojo aqui, eu parto pela elipse. Só que aí se eu for mexer nas curvas, eu não vou ter acesso. Porque ele é uma bola ainda, né? Então eu tenho que clicar com o direito, com essa forma básica, converter em curva. Acabou. Agora eu posso mexer nas curvas, nos pontos.
e fazer um formato mais aproximado ao desenho. Uma outra coisa, aqui é uma linha. Aí sim a gente usa a caneta só assim, ó. Clica, desenha a linha, faz a linha reta primeiro. Aí eu não continuo com essa ferramenta, porque eu só quero a linha. Porque se eu continuar, ela vai clicando, tá vendo? Aí o que eu tenho que fazer? Sair da ferramenta e na outra, que justamente eu preciso dela para fazer aqui a curva. E pronto, deixar ela como linha, nesse caso. Beleza? Eu vou fazer o braço aqui porque chega na mão e chega num lugar que é bem complexo, que eu vi que tem muita gente com dúvida. Eu não vou fazer o desenho completo, tá? Aqui nessa demonstração. Então vamos lá. Pego a caneta. Para evitar aquele problema que eu citei no início, de começar a caneta já num ponto existente, eu às vezes começo com a caneta num lugar onde não tem nada. Aí, esse primeiro momento, eu faço tudo muito reto. Eu gosto mais assim, para depois vir dando a forma. E lembra que, ó, o objeto só termina aqui, ó. Pronto, fechei o objeto. Tá tosco ainda, tá muito reto, mas aí que entra, né, o trabalho de agora eu vou mexendo na curva. Lembra, para mexer na curva eu preciso da ferramenta nó. O atalho para ela é o A. Aí, por exemplo, até acho desnecessário esse nó aqui, ó. Vou deletar. Estou com ele selecionado, aperto Delete. Vou puxar essa curva aqui e aqui embaixo vou entrar com ela, ó. Viram que era desnecessário aquele ponto? Aqui também, ó. Só coloquei para marcar, mas nem precisa dele. A não ser que eu queira uma coisa mais reta, né? Que pode ser um estilo também e tal. Aqui, ó, vou até entrar aqui um pouco na cava aqui, com aquela lógica também que eu não preciso preocupar com esse encaixe, ele pode ser feito depois. Aqui na mão, então, a galera trava. Porque, primeiro, olha a resolução, que péssima que ela tá, da imagem do fundo. E a mão é um elemento complexo, né? Imagina, é como se a gente tivesse 5 pernas para desenhar em um, que ela é toda articulada, tá vendo? Então isso dificulta muito a representação e tal. Eu posso dar uma simplificada no meu estilo, eu não preciso fazer algo muito realista, tal. Eu posso usar uma pegada mais... Ah, lembre o seguinte, eu vou criar um ponto aqui, que não é uma coisa que eu faço muito, mas eu vou criar um ponto novo aqui nessa parte. Como é que eu crio um ponto nessa forma? Pego a ferramenta nó e clico 2 vezes na linha que sai um ponto ali. Aí agora eu vou fazer essa... Eu vou apagar isso aqui. Eu vou fazer essa composição um pouco mais livre aqui desse layout que eu quero aqui para a parte dos dedos. Ó, tá vendo? Eu estou interpretando, não tem como eu copiar, a resolução está muito ruim. Aí quem realmente tiver paciência vai conseguir fazer uma forma e ir adaptando ela até ficar satisfeito com ela. Olha lá, minha mão vai ficar assim, ó. Aí o detalhezinho para deixar um pouco com mais de informação poderia ser colocar umas linhas aqui, ó, para representar esse dedo. Ó, viu que eu desenhei uma sair da ferramenta da caneta para ela não continuar desenhando uma linha. Vou posicionar ela aqui e talvez até eu tenho que alterar aqui o posicionamento, mas para me fazer o outro, ó, eu posso partir dessa. Pronto, ó. Ficou ótimo, excelente? Não, mas dá pro gasto. Ainda mais com um desenho técnico, né?
Ah, e uma coisa legal que eu gosto de fazer quando eu estou mexendo, além de salvar, lembra, né? De sempre salvar, vou lá, clicar, salvar, para não correr o risco de perder. Então vou colocar aqui corpo técnico. O que eu gosto de fazer para ver como está ficando o desenho? Vem aqui nas camadas e aquela lá, que é o corpinho, eu tiro o olhinho dela, olha só como está ficando, né? E o legal que agora, por exemplo, eu posso pegar todo esse lado esquerdo do projeto, clicar, opa, quero só o esquerdo, isso. Clicar, opa, peraí, clico, arrasto, aperto o Ctrl para ele fazer uma cópia, espelho essa cópia aqui em cima, lembra que tem uma opção aqui de inverter horizontalmente, e agora eu encaixo uma com a outra aqui, ó. Vocês vão perceber que as linhas, o objeto, ele não está exatamente igualzinho o outro. A linha não está reta, no caso. Mas olha, eu posso depois pegar esse tronco aqui, os dois, soldá-los, e aqui até o bojo também, e depois desenhar uma linha aqui no meio com a ferramenta. Ah, uma boa para desenhar linhas retinhas com a caneta é o seguinte: depois de o segundo clique, se você segurar o Shift, ele trava uma linha reta. O próximo clique sempre vai ser em 90 graus. Aí você pode encaixar bem no centro, né, da base do desenho, ó. Não precisei desenhar os dois lados, desenhei um lado só. Beleza? Aí a ideia também é que você use esse mesmo raciocínio quando for desenhar a parte de baixo. Então posso separar o quadril aqui, ó. Apesar que nesse croquis está emendado, mas eu faria aqui separado, tá? E depois faria a perna do desenho. Beleza? Último passo, depois de tudo pronto, às vezes você vai querer fazer isso, ó. Apagar o croquis, selecionar o objeto e colocar uma cor de preenchimento, uma cor branca, por exemplo. E olha lá o que acontece. Aconteceu dois erros aqui. Primeiro, a cabeça está como um elemento atrás, porque eu criei ela primeiro, né? Então ela está lá embaixo. O que eu faço? Clico, seleciono ela com a ferramenta de seleção, mover, clico com o direito, venho em organizar e peço para ela vir para frente, mover para frente. Aí ela vem para frente. Ó. Outra coisa, essa linha, ela está com um preenchimento branco também acompanhando ela. Aí, esses dois objetos, eu clico aqui, ó, seleciono os dois, vejam que aqui no cantinho fica um resumo das cores do objeto. Se eu clicar aqui duas vezes... Não, peraí. Eu quero tirar a sua cor. Aqui não está aparecendo no meu, no vocês aparece lá em cima a cor do objeto? Cor. Se eu vim aqui também na aba cores, aqui, ó, com os dois selecionados, e com o preenchimento em primeiro plano, eu clico aqui do lado dessas bolinhas, tem um X, um traço vermelho indicando ausência. Olha o que acontece quando eu clico lá, ó. Ele tira o preenchimento. Aí ficou transparente. Beleza? Mas isso aí são acabamentos, né, do desenho para deixar ele bem posicionado. E aí vocês vão perceber que esse objeto ele pode ser colorido de todas as formas. Isso te dá liberdade criativa, de composição. E a gente, por enquanto, está falando só do croquis, do corpinho, tá? Olha lá como ele está todo editável. Pronto para você
usar ele tecnicamente, mas também usar ele como ilustração, né? Para outras possibilidades, como elementos gráficos, assim, né? Curtiram? Não é difícil. Ainda mais que eu vou, se o vídeo deu certo, eu vou passar o vídeo